Olá, estamos aqui para mais um Sintonia. E eu até estou me recuperando, porque eu tive duas notícias ou duas percepções agora há pouco. Olhando essa imagem aqui que vocês estão vendo, eu percebi que dá a impressão que é o mapa do Brasil. Gente, eu estou emocionada no momento que a gente está vivendo o que está vivendo, que precisa ter super consciência para votar. Eu exponho o meu programa Sintonia, que é só de boas notícias, abraçada pelo mapa do Brasil. Eu tenho que agradecer ao James que fez essa minha vinheta, né? Vamos combinar. E a outra é que eu estou trazendo uma pessoa com um assunto que eu falo assim, se eu pudesse voltar no tempo e aprender isso na hora de educar os meus filhos. E agora até tenho meus netinhos, né? É tão importante a gente ter fundamentos na hora de passar determinada informação na educação das crianças. Para isso, nós vamos hoje estar abordando um assunto que se trata da educação sexual de crianças e adolescentes, mas não é assim, qualquer coisa, é de uma forma abrangente. Para isso, eu tive que trazer alguém muito especialista. Não podia ser assim, andei estudando, não. Eu trouxe uma pessoa, que ela vai já falar um oi para vocês, que ela não só é uma estudada no assunto, como ela está criando um canal para que os pais e educadores possam fazer a conexão e tenham a informação que precisar a qualquer momento sobre qualquer dúvida. Eu trago hoje uma querida Neise Galego, que ela é sexóloga, pedagoga e um monte de outros estudos que ela tem, mas não dá para falar tudo que eu prefiro falar do tema. E ela vai dar um oi agora para vocês antes de voltar para mim. E aí, Neise? Oi, Beth. Tudo bom? Tudo bom. É um prazer estar com vocês e Vamos agradeço. falar, né? Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Então, Neise, tudo bem que você mexe com a sexologia faz tempo, você também é terapeuta tântrica, deixa eu ver, sexological bodywork, que eu não sei nem bem o que é isso, mas ela é tudo isso. E agora, esse seu novo projeto, que tem um nome até muito sugestivo, que é Talk Before, ou seja, fale antes, é isso? Exatamente. O que é esse Talk Before? Faz favor, fala para os nossos convidados que estão aqui assistindo. Então, a Talk Before é exatamente essa proposta de falar com as crianças e adolescentes antes que alguma coisa que não é legal, alguma coisa desagradável, algo que surja, um trauma aconteça. Nós não temos essa cultura, Beth, de uma cultura antes, né, de fazer uma cultura preventiva. Então, o que acontece? A maioria das mães procuram quando o problema já está instaurado, quando a criança já apresenta algumas características e aí a mãe vai atrás de psicólogo. Aí tem que consertar. Aí tem que ir atrás, né? Então, o que a gente propõe é exatamente ajudar a que isso não aconteça. É como no caso da saúde. Ao invés de você esperar ficar doente, porque você não cuida do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, você não espera, então quando você adoece, você vai procurar um médico. É isso que vocês vão fazer, só que na parte sexual das crianças. Exatamente. Muito parabéns por essa iniciativa. Olha, gente, estou assim, muito feliz de poder estar divulgando isso para vocês. E como vai consistir esse trabalho, Neise? Só falar uma coisinha antes. Claro, o que você quiser. A meia hora é sua, viu? A meia hora é sua. Eu queria falar por que eu entrei nesse projeto. Por que você entrou nesse projeto? Conta pra gente. Então, porque eu trabalho na minha clínica atendendo adultos. E o que eu recebo são adultos com ejaculação precoce, mulheres com dor na relação, pessoas que foram abusadas sexualmente. Pessoas que não têm orgasmo. Mulheres que não têm orgasmo. Eu recebo hoje homens com muita hábito em pornografia. Nossa! Estão perdendo a sensibilidade do corpo. Precisam de um estímulo maior. Estímulo maior. Jovens com 30 anos precisando tomar Viagra. Ah, não. Verdade. Gente, isso é bem... Precisa curar, hein? Então, e o contexto da sexualidade, ela está um pouco perdida.
Tá. Né? Tá mesmo. Tá mesmo. Então, assim, primeiro, se esses adultos que eu recebo hoje, eles foram impactados lá na primeira infância. E como trabalhar com a sexualidade é a minha missão de vida, Yes! Que legal! e eu falei, bom, então vamos trabalhar com as crianças, né? Mas como que nós vamos trabalhar com as crianças? Através dos pais. Certo. Tá? Então esse projeto é um projeto para falar não com as crianças, é para falar com os pais, com os educadores, com a sociedade. Porque nós somos todos responsáveis. E realmente os pais necessitam dessa educação, porque muitas vezes uma criança, ela é abusada por um tio, por um primo, então por isso que você fala que é abrangente, né? Tem que ser geral. E você vai fazer isso pela internet. É sim, isso? Sim. Esse que é o máximo, porque hoje tudo é internet. Tanto é que nós estamos aqui, né, gente? Online. E fica disponível a qualquer tempo. A pessoa não precisa pegar aquela aula naquele dia, né? São aulas que você vai dar? Então, conta, agora pode vou contar. Como funciona. Legal. Então, nós somos um pool de especialistas. Tá. Então, tem sexóloga, tem psicóloga, tem psicopedagoga, tem futurista, tem profissionais que trabalham com antroposofia. Antroposofia é demais. É demais. Com visão sistêmica, tem ginecologista. Então, através desse pool de profissionais, né, nós criamos esta plataforma online. Então, consiste em temporadas. Eu falo que não é Netflix. Não é Netflix? Mas temporadas com 4 episódios. Então, a primeira temporada já está no ar. Já está no ar? E abordou que tema? Agora fiquei curiosa. Sexualidade. Tá, começou direto ao ponto. Começou direto ao ponto. Vocês viram, né? É no ponto. E aí? E dura quanto? Cada episódio, Módulo. episódio, ele dura de 8 a 10 minutos. São pílulas de conhecimento. Legal. Para que os pais começam a ter essa visão sistêmica, tá? Por isso que vários profissionais. E depois a gente vai fazer webinários para com esses pais a gente conversar. Pode interferir, pode pedir ajuda. Dicas. Né? O que eu faço nessa situação? Isso. Então os pais assistem antes para dar uma preparação básica para a gente fazer essa troca de ideias. Olha, isso que você está falando vem ao encontro de que há muitos anos atrás, eu ainda tinha meus filhos pequenos, uma amiga veio para mim apavorada porque o menino dela tinha sido abusado por um garoto bem mais velho e ela falou, Beth, o que eu faço? E eu soube dizer? Não sabia dizer. Por quê? Realmente não tem um manual específico para educar crianças e adolescentes. Na escola, faz tempo que eu saí da escola, vamos combinar, mas eu não me lembro de ter tido educação sexual. Você teve educação sexual na escola? Não tem. Então, além de, por exemplo, educação financeira, eu acho necessária na escola, educação ética, né? Na escola, educação sexual seria uma matéria a ser dada, não precisa ser de 1h30, mas seria muito importante. Inclusive, essa sua plataforma, vou até dar uma dica, você pode, com o tempo, procurar escolas públicas, né? Porque talvez a escola privada vá ter alguma restrição, mas escola para poder passar isso para os pais. Olha, vamos pensar nisso, hein? Então, Beth, o que a gente já faz? O que é? Nós fazemos roda de diálogo com os pais. Mas então, aonde? Nas escolas? Nas escolas. Mas escolas de periferia? Não, nós estamos com escolas particulares. Tá. Hoje tem escolas que estão aceitando esse projeto porque é uma necessidade. Tá? Então as escolas convidam os pais e nós fazemos essa roda de diálogos para mostrar como está o cenário hoje. Que eu quero falar um pouquinho hoje. É isso que eu queria saber, o cenário por conta da nossa tecnologia. Exatamente. Então, por favor, que isso é importante. Que eu falo assim, Beth, quando que nós temos a mesma idade. Nem conte, vai. Quando nós éramos jovens, né? Eu estava lembrando, o telefone era de discar. Isso, aquele pretão que você... Ficava na sala, né?
E quando alguém ligava, o namoradinho, o paquera, a mãe, a avó, a tia, ouvia toda a conversa. O primo irmão da Homem-Aranha, tava todo mundo ouvindo. Quando a gente pôr um CD de vinil, não era CD, era disco de vinil. Sim, né? sim. A música que entrava em casa, né, era comprada em conjunto pela família. Certo. E nós ouvíamos com a família. Né? A TV era uma TV que os programas eram super tranquilos. Né? A novela mais picante era das 10. Carlitos, era aquelas coisas bem, né? Rock Santeiro, enfim. E que muita gente mandava a gente pro quarto. Quarto, isso. Como está hoje essa tecnologia, nesses 3 itens básicos que eu te falei. Sim. É total exclusividade de decisão de quem está lá com o celular ou com o iPad e das crianças que vão para o quarto. Exatamente. E não ficam mais em família, né? É isso? Exatamente. Então, nós tivemos uma mudança na tecnologia enorme. E hoje, né, imagina os aparelhos celulares, iPads, tablets, televisão, cada um tem a sua. E aí eu pergunto, como essa mudança, né? O que nós mudamos na nossa sexualidade, na nossa educação sexual? Nada. Né? A educação sexual, ainda na escola, continua com a professora de biologia, falando dos órgãos genitais, reproduções. Do óvulo que encontra o espermatozoide e vice-versa, e aí vai. Doenças infecciosas, ok, isso é muito importante, é necessário, mas parou por aí. Não evoluiu isso. Não evoluiu. Então nós tivemos tanta evolução que está influenciando na sexualidade das crianças e dos jovens e nós não evoluímos, né? Tá perfeito, é isso mesmo. Então, toda essa tecnologia, ela tem impactado de uma maneira extremamente, eu diria até violenta, na sexualidade. Beth, você sabia que crianças de 7 anos estão assistindo filmes pornográficos? Não acredito. Mesmo? É triste. E não tem o olhar vigilante dos pais? Isso que eu falo. A hora que o pai entra, dá um del ali? Os pais, hoje criança de 10 anos tem seu celular. Tem. 8. Minha neta tem. 8 anos. 8 anos. Não existe como controlar. Pensar que o controle hoje está nas nossas mãos é uma inocência nossa. Primeiro tem que ter um limite para o uso do tablet, do computador para essas crianças, porque elas precisam correr, elas precisam fazer esporte, elas precisam fazer outras coisas. Sim, mas nós temos que estar cientes de que essa criança encontra com outra criança que tem. Quem te garante que o seu neto, né, sua neta que tem um celular e que está bloqueado para assuntos indelicados, não encontra uma amiguinha e fala, vem ver. E lá e mostra. É perfeito. Você entendeu? E qual é a sua sugestão? Por exemplo, se a gente não tem esse controle, porque aqui eu estou vendo, a responsabilidade é dos pais, dos educadores. O que há para fazer? Você tem alguma luz, além desse curso que você precisa, esse webinar que você precisa pôr em prática aí? É consciência da sociedade, primeira coisa. Perfeito, falou a palavra. E diálogo. O quê? O diálogo. Que falta. Que falta. Então, até o nome, Talk Before, fale você antes. Não esperar que aconteça alguma coisa. Fale com os seus filhos, porque antes nós tínhamos a educação era assim, quando o seu filho perguntar, você responde. Você responde em partes. Só que hoje as coisas mudaram. Então, sugira aqui para os nossos internautas, deve ter muita mãe, muita pessoa, muita gente querendo ser mãe um dia, já fica avisada. Qual a sugestão para você? Com que idade que a mãe deve começar a falar sobre sexo com uma criança? Bom, antes eu gostaria de dar Você pode falar o que você quiser, já avisei. Eu te interrompo porque eu sou muito curiosa e às vezes vem uma coisa que eu preciso que você responda ali, mas você tem toda a liberdade de falar o que você precisar. Tá, porque aí antes da resposta eu vou só falar uma coisinha. Tá. Quando eu falo a palavra sexualidade, o que vem na sua mente? Sexo. Sexo.
Não é? Não. Tá errado, né? Tá errado. Tá vendo? Eu sou humilde de aceitar que tá errado. Porque a primeira coisa tem que separar sexo e sexualidade. Tá? Porque na cabeça do adulto, né, sexualidade é a mesma coisa que sexo. Então vamos dividir. Sexualidade, ela é uma energia, né, que nos motiva a procurar o amor. A sexualidade, ela está relacionada com o carinho, com o toque, com a afetividade, né? E o sexo, ele é o coito propriamente dito. Tá? Então, o sexo, ele está incluído na sexualidade. Mas a sexualidade não é... Não é o sexo. Não é simplesmente o sexo. O prazer está onde? Está no sexo, sim, e na sexualidade? Nos dois. Nos dois. Nos dois. Tá. Então, quando uma criança... Né, por que eu quis falar isso antes? Quando uma criança de 4 anos tá brincando com um amiguinho, por exemplo, de 4 anos também, e eles vão tomar banho junto, por exemplo, uma menina e um menino, vamos colocar assim. Tá. Né? E aí a menina já percebe que o menino É diferente. tem algo diferente. Algo a mais. Peraí, né? E ela nem sabe, então tem o pipi, né? Tem algo a mais. E ela fica curiosa. Mas essa criança de 4 anos, ela não sabe o que é sexo. Não. Ela não tem malícia. Né? A sexualidade, ela existe na criança. Mas o sexo não. Tá, muito bem colocado. Né? Então, o pai que vê aquilo, né? De repente, essa criança tocar... Pôs a mão, o pai cai de pau em cima. Porque na nossa cabeça existe a malícia, existe o sexo como pecado, culpa. Né? Então precisa ter muito cuidado, né? Como abordar essa criança, porque essa criança ela não está fazendo nada errado. Ela está colocando a mão no pênis do amiguinha, a menina está colocando o pênis, ou mesmo 2 meninos, como coloca o dedo no nariz. No nariz, ou pega a orelha para ver. A criança toca muito, né? Está descobrindo o corpo, né? Então, isso é um assunto muito delicado e que os pais trazem muito, né? A criança está lá no sofá e de repente se toca, está a família inteira junto. Na sala ela tá pegando em si mesma. Então, vai recriminar? Não. Não pode, né? Não pode. Pode aí surgir um trauma, né? Pode surgir. Pode surgir. Leva pro quarto, não pode pôr a mão aí que é sujo. Então, chamar essa criança e falar, olha, né? O seu corpo é muito lindo, o seu corpo é maravilhoso, você tem prazer no seu corpo inteiro, mas quando você for tocar o seu pipi ou pênis, e aí vem outra dica, é importante nomear os órgãos genitais. Sempre de uma mesma maneira. Sempre de uma mesma maneira. Beth, você acredita que até hoje no meu consultório eu recebo mulheres que elas falam assim, então, sabe, eu estou com um problema lá embaixo. Não acredito, não se referem à sua vagina ou o que queira. Exatamente. Não. Então, tem vários nomes, né? Importante nomear pé, mão, braço, né? Vagina, vagina, e cada um nomeia como quiser o quê. Tem vários nomes, pepeca, xoxota, o que for, não importa. Ok, mas precisa o que eles nomear. Resolverem. O que eles resolverem, o que a mãe se sentir mais confortável. Claro. Né? Então, voltando lá. Então, assim, você pode tocar o seu pipi, mas é tão precioso, é tão importante que você vai fazer isso quando você estiver no seu quarto. Dar a importância, mas aí com muita sutileza, já mostra para a criança que o órgão genital é um órgão, é um lugar onde o papai vai poder tocar quando for dar banho, a mamãe, né? Mais ninguém. Mais ninguém. Isso, já foi bem claro, né? Então a gente já começa com muita tranquilidade. Entendi. Ô Neise, mas por exemplo, esse foi o caso que então a mãe percebeu a criança se tocando. Ela poderia, antes dela ter essa cena da criança tocando, ter já tido um tipo de conversa nesse sentido? Não. Vem um pouquinho mais pra cá, pra você não sair da nossa tela. Tá aqui, bom. ó. Aí, ó. Antes disso, não? Nesse caso, não, né? Tá.
Então, Por exemplo, a criança, 3, 4 anos... não, vamos esperar. Espera. Vamos esperar, porque Esperar ela se tocar. Vamos esperar ela se tocar. Agora, uma jovem, né? Hoje, as jovens, os jovens, né? Cada vez mais fazendo sexo com a idade. Mais jovem. Mais jovem. 10, 11 anos? A média de 13 a 17, 15 anos. 15, tá. 15 anos. Mas tem muita menina de 13 que já está se Já. introduzindo. Eu já soube. Já. Uhum. Outro dia saiu uma reportagem de um menino e uma menina de 12 anos nos Estados Unidos. Né? Então, Não, e ainda quando é da mesma idade, não é que é mais aceitável, não é isso que eu quero dizer. Mas, por exemplo, você pega uma de 12 com uma pessoa já um adulto, né, 21, 22, pode traumatizar para sempre. mas, Beth, aí a pergunta eu falo, por que uma criança, né, que 10 anos, porque uma criança de 10, 12 anos está procurando sexo? Por quê? A resposta você vai me dar. Primeiro assim, eu falei que falo que sexualidade não tem manual, né? Não Pois tem é. receita de bolo. Até eu, quando tenho uma receita de bolo, eu mudo. 2 ovos, eu não imagino a sexualidade. Não dá para escrever, né? Não dá pra gente colocar regras. Congelar, né? Não dá pra gente congelar. Porque cada família é uma família, cada criança é uma criança, cada um tem um histórico. Né? A criança adolescente, é um ser biopsicossocial. Né? Essa pessoa, essa criança, ela tem influência psicológica, biológica, cultural. Né? Então, por isso que eu falo muito da consciência, né? Da família, né? De estar achando uma maneira de lidar com tudo isso. Mas é lógico que nós temos, né, algumas sugestões e por isso também nos webinários essa troca é muito importante. Né, que Nossa, vai surgir uma enxurrada de perguntas, né? Porque a gente sabe as condições banais, aquelas perguntinhas básicas, de onde vêm os bebês, o que faz isso com aquilo, mas deve ter coisa muito mais complexa para você ter que responder, vocês vão ter que se preparar. Hein? E nessa troca, o que vai acontecer? Vai ter aquela situação em que a mãe fez alguma coisa e que foi muito positivo ou não, e ela pode trazer essa aprendizagem vivida já. Né? Mas nós estávamos voltando aqui para o nosso Que é a pergunta que eu te fiz. que é a pergunta do... Que eu falei assim, quando que você acha que uma criança tem que ser introduzida? Você acabou de dizer que seria exatamente numa situação que apareceu. Que apareceu. Então, esta Da maneira mais sincera, né? Sem enrolação, né? Sem enrolação. Cegonha, isso não existe mais. Não. Nem acho que a pergunta de como você nasceu já até não é tão usada. E você acha válido, por exemplo, pegar uma criança que fez uma pergunta, mas como que é isso na barriga da tia que está grande? A mãe mostrar, por exemplo, agora com o seu Google, né? Mostrar assim uma barriga de uma mulher com um bebezinho dentro e explicar para a criança, lógico que não com 4 anos, mas com 7, 8 anos. O que você acha? Tudo que você falar eu vou catar, porque você é mestra nisso, né? Primeiro, a mãe tem que estar muito à vontade. Tá. No Às que vezes a ela- mãe tem problema para falar, né? Então. Porque ela sofreu algum abuso, né? Independente do abuso, sexualidade é um assunto que não é fácil. Tem muitos adultos que ainda não estão encaixados nesse assunto? Todo mundo. Sério mesmo? É o consultório. Gente, deixa eu falar. Eu conheço a Neise já há alguns anos, você já veio falar de outro assunto aqui, eu acho que no começo do programa, uns 3, 4 anos, e eu tinha ganho de presente uma sessão, que o tempo vai passando, a gente não conseguiu, daí eu fui tentar marcar. Quem disse que tem horário essa mulher? Todo mundo, tem muito adulto que está precisando dar uma ajustadinha, né? Agora, tem aqueles que falam assim, imagina, não tem problema com sexo. Não, porque Hello, né? falar sobre sexualidade é um assunto delicado. Então, assim, no bar, as mulheres falando, os homens falando é beleza, né? Nossa, peguei, né? Fala bobagem, manda pelo WhatsApp, é tudo muito fácil. Mas olhar para a sua sexualidade, né, é um assunto que quase ninguém tem a coragem.
Agora, já que você está falando nisso, por exemplo, os homens, os meninos, eles se masturbam, parece que desde sempre, não é? Então, eles chegam até a conhecer um pouco mais o seu corpo. Embora o que eles aprendem é que tem que apertar, friccionar, né? Desculpa fazer o gesto aqui, que eu não estive... A mulher, ela não tem... A menina, ela não tem um pouco mais de... Não é tabu, sei lá. Ela não só por alguém falou que não pode, mas porque ela mesma não se toca. Eu vou falar uma coisa aqui muito em off. Eu fui começar a me tocar com 28 anos de idade. Hello, hein? Isso é uma barbaridade. Eu acho que a gente tem, assim como o menino vai lá e se toca, a menina, à medida que vai desenvolvendo a libido, porque ela vai surgindo, né? Depois você me fala quando, tá? Ela também pode se tocar, sentir o seu seio, as suas partes, né? Não é bom isso? Então, quando que nós estávamos... Nossa, a gente está me dando uma pergunta na outra. Não é bom? Isso é dinâmico, tá? Tá bom. Quando nós estávamos falando de... Que eu não tinha falando. Por que que esses jovens estão buscando sexo tão rápido? Vou levantar aqui uma questão para os pais pensarem, tá? Será que essa criança, esse jovem, não está buscando sexo por uma carência afetiva dentro de casa? O quanto você está com o seu filho abraçando, beijando, tocando, apertando, o quanto você fala que ama, o quanto você fala que esse filho é importante, o quanto você dá uma escuta ativa. Com atenção. Não com o celular, não com Vai falando. Exatamente, vai falando. Tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo, só tô respondendo aqui, não é assim? Tô respondendo e-mail, tô cozinhando, fala filho que a mãe tá ouvindo. Verdade. Sabe? Então, esse vácuo, né, que está existindo hoje nas famílias... Direciona as crianças mais cedo para o... Pode direcionar, tá? Como pode direcionar? Por quê? Por causa de toda essa tecnologia, né? Através das músicas. A dança. A dança. Que a música gera, né? Então, o que que acontece? Isso influencia hormonalmente e a criança vai ficando mais adulta antes do tempo. Antes do tempo. Então, pode ser até bonitinho, né? E até mães incentivam a criança, passar batom, usar salto alto. Mas, gente, criança tem que ser criança. Se a gente respeitar todas as fases... Cada etapa. Cada etapa, né? Você cria adultos mais equilibrados. Você cria adultos mais equilibrados, conscientes, felizes, com escolhas mais saudáveis. Eu falo assim, e o que você quer para o seu filho? O que você deseja para os seus netos? Nossa, é só isso que a gente deseja, que eles tenham paz interior, se conheçam, tenham equilíbrio no agir, sejam éticos, né? Então a gente quer a felicidade dos filhos, né? Verdade. Então, quando eu troco uma possibilidade, né, dessa escuta, eu já estou criando também um elo de confiança. Muito importante. Só que esse elo, ele não vem de uma hora para outra na juventude só. Ele vem da primeira infância. Tá. Né? Então, tudo acontece na primeira infância. É um cuidado muito... a mãe tem que estar muito presente, os pais eles têm que estarem muito presentes, porque se forma muita coisa na primeira infância. O primeiro setênio da antroposofia. Primeiro setênio da antroposofia, você sabe. Não é que você não tem que ensinar mais nada depois dos 7 anos, mas até os 7 anos, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exatamente, exatamente. Sabe o que eu estou lendo aqui? Por que quando você fala da sexualidade, você diz dela ser abrangente? O que para você é esse abrangente? Porque quando nós falamos de abrangente, é isso. Primeiro, desvincular a sexualidade do sexo. Tá, ficou muito claro. Ficou muito claro. Saber que essa sexualidade, ela é influenciada de diversas maneiras. Falar que cada profissional que eu estou trazendo pro meu programa, pro Talk Before, ele vai dar sua visão de sexualidade. Tá. Porque eu tenho uma visão como sexóloga, mas a minha visão não é única.
né? Não é verdade absoluta. Não é verdade pode ter absoluta, claro. né? E hoje, essa cocriação, ela agrega muito. Né? E ela é abrangente porque ela ela precisa ser os pais envolvidos, as escolas, a comunidade. Ela precisa de estar todo mundo envolvido. Em busca de um mundo melhor. Em busca de um mundo melhor, em busca do amor. Então fala aqui, porque já apareceu, mas eu quero que você fale de novo. Se a pessoa quiser participar desse webinar, fazer parte de tudo isso que você está falando maravilhosamente bem, põe para nós aqui, fala onde é que acha. www. Talkbefore. É o Talkbefore? Talkbefore.com. Aí esse é o nosso site. Só que vamos falar aqui, não é Talk Before escrito em inglês, é Talk, o B Isso. e o 4. Exatamente. Agora, Talk, o B e o 4. E Beth, só que eu tenho uma notícia. Então, porque nós já fizeram sinal que nós temos que terminar o programa. Que pena, né? Qual a notícia? Para quem está assistindo o seu programa... Que daqui para frente que começam os views, graças a Deus. Quem está assistindo o seu programa ou depois vê no YouTube, eu criei um desconto. Que legal. Então, quando você for comprar a temporada, você possui um desconto, aí você coloca desconto sintonia. Ah, não. Gente, olha que honra! Eu vou estar contribuindo para você que quer educar sexualmente bem o seu filho, distinguir sexo de sexualidade, para você estar no Talk B4, que é Before, vai ter um desconto sintonia. Por isso, minha querida, você vai ganhar o CD Sintonia. Olha que sintonia! Gente, que prazer, Leise! Ai, Beth, eu adoro estar com você. Não é? Olha, no começo do programa, normalmente no fim eu pergunto de missão, mas a minha querida aqui já falou que ela está numa missão e a gente percebe. Então dá uma mensagem rapidinha aqui para os nossos internautas, a última palavra que você queira dizer para eles. Você está emocionada? Estou emocionada. Gente, eu também. Não faz isso que eu choro, para. Conta aqui, o que você espera obter com esse seu trabalho maravilhoso, abrangente, e o que você deixa de mensagem? Uau. Respira, respira. Eu desejo um mundo melhor. Quando as pessoas fizerem sexo com essa consciência do amor, a consciência da afetividade, o nosso mundo vai ter menos guerra, menos brigas, menos conflitos, porque o sexo com essa consciência, ele traz a presença de Deus na vida da gente, Beth. Verdade. E alguém aqui imagina a vida da gente sem a presença de Deus? Exato. Obrigada. Obrigada. Foi super lindo. Gente, eu me emociono, eu aprendo. Cada programa Sintonia, vocês não têm ideia como eu estou assim subindo um pontinho ao encontro do meu autoconhecimento e para ajudar a melhorar a vida das pessoas. E hoje eu trouxe aqui a Neise Galego para exatamente ajudar a melhorar a vida dos pais para que eles saibam educar seus filhos. Uma boa tarde e na próxima semana a gente vai falar de sonhos. Você não tem curiosidade de saber dos seus sonhos? Eu tenho. Então você vai assistir. Um beijo para vocês!